Olá, esse é o podcast da SBO Jovem, parte da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, que traz todo mês um bate-papo com um ou dois convidados que nos inspiram dentro da nossa especialidade. Eu sou a Carolina Hilgert, fellow de retina em São Paulo. E eu sou a Clara Castro, também fellow de retina em São Paulo. Nesse episódio, a gente vai fazer uma dinâmica um pouco diferente. Agora, em março, inicia-se uma nova etapa para muitos jovens, o início da residência em oftalmologia. Pensando nisso, convidamos dois R1s, logo R2, que já estão trilhando um caminho super de destaque. Então, hoje temos conosco Gustavo Nafal, R1 da Escola Paulista de Medicina, Unifesp, e o Felipe Paraíso, do Banco de Olhos de Sorocaba, o BOS, para falarem um pouquinho desse primeiro ano na oftalmologia. Bem-vindo, meninos! Boa noite, gente. É um prazer imenso estar aqui. Agradeço a Carol e a Clara pelo convite. É um prazer dividir isso com o Felipe também. E vamos que vamos. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui também. Compartilho das palavras do Gu aí. É um prazer imenso. Muito obrigado pelo convite. Ótimo, então começando do começo, vou fazer a primeira pergunta para o Felipe. O que mais te surpreendeu positivamente nos primeiros meses da sua residência? E qual foi o seu maior desafio no comecinho, os primeiros 2 meses? Perfeito. Eu acho que o que mais me surpreendeu, assim, de maneira positiva no BOS, eu acho que o Gu consegue compartilhar dessa sensação, é o alto volume que a gente tem. Aqui no BOS a gente tem um alto volume tanto teórico, quanto prático, quanto até mesmo de pesquisa, que eu acho que isso é muito importante para exatamente ajudar nesse desafio que a gente tem nesses primeiros meses, que é a bendita curva de aprendizado na oftalmologia. A gente começa aí sem saber absolutamente nada em geral, né, ou muito pouco sobre oftalmologia, então esse alto volume aí, tanto teórico quanto prático, quanto de pesquisa mesmo, de estar em contato com isso, ajuda bastante nessa curva inicial. E para você, Gustavo, o que você achou? O que eu mais me surpreendi positivamente assim no começo, vou fugir um pouco da resposta do Fê em relação ao serviço, mas foi a união que eu tenho com a minha turma, assim, de todo mundo querer se ajudar, todo mundo estar presente, compartilhando da dificuldade, foi algo muito bom. Hoje a gente tem a oportunidade, tanto eu quanto o Felipe, e vocês também, é claro, de estarmos em um centro de referência. Então, quando a gente fala de volume, de referências para a nossa área, a gente acaba sendo muito surpreendido positivamente. Né? O amplo leque de oportunidades que a gente já vê no começo que podem surgir com a residência. Então, eu tive um dos meus primeiros assim insights quando eu falei, nossa, quanta oportunidade eu vou poder ter aqui, né? O quanto eu lutei para estar aqui, o quanto isso vai me gerar de oportunidade. Então, é um misto de sensações, né? Não acaba sendo só uma coisa. É tanto da complexidade dos casos, com a dificuldade do curso básico, o apoio que a gente tem dos chefes, a amizade entre os amigos. Então, assim, são várias coisas que impactam positivamente no começo. E, Gustavo, o que você acha que foi diferente do que você esperava? Porque acho que, como você falou, né? Vocês dois fazem residências de ponta, assim, né? Onde muitas pessoas querem estar e acaba que a gente cria uma expectativa, a gente acha que vai ser de uma forma. E o que você acha que você se preocupou e que você não precisava ter se preocupado? Nossa, é difícil eu falar que eu me preocupei com algo, porque, pra ser sincero, eu queria tanto viver isso que, na minha cabeça, se eu precisasse passar por tudo de novo, eu passaria, então eu não me preocupei com algo. Eu não, geralmente não sofro por antecedência. Eu só estava preocupado em viver isso, que foi algo que eu lutei por 2 anos intensos da minha vida. Mas, assim, o que foi diferente, eu sabia que ia ser difícil, só não sabia o quanto oftalmologia era tão complexo. Então, assim, o curso básico, cujo qual não é nada básico, para mim foi um baque. Eu falei assim, meu Deus, preciso sobreviver a esse mês para entender, tipo assim, que a gente sai, né, de, poxa, estudar para residência, tá num nível muito alto de conhecimento, que a gente tá ralando muito, para um lugar que você fala assim, meu Deus, eu sou um Zé Ninguém, eu sou um zero à esquerda, e eu preciso ralar tudo do começo. Então, pra mim, o começo não foi difícil, mas foi diferente. Eu tava mais preocupado em viver isso e poder celebrar um pouco da minha vitória, que foi muito árduo de conquistar esse espaço, sabe? E até fazer um link para uma pergunta que eu já ia fazer.
uma coisa que me marcou muito no início da minha residência é que a gente chega assim, grandona, que tá sabendo tudo da medicina, estuda pra caramba. Só que oftalmo, você não é uma das grandes disciplinas que você tem no internato pra te dar segurança. Então você chega perdido. E o que que vocês dão de dica para esse início de residência, da parte do estudo mesmo? Por onde começar? O que que é importante? Eu lembro que assim, me falaram muito, estuda anatomia, estuda. Porque às vezes ir direto para o caso complexo, assim, você não vai chegar a esse nível. O que que você acha disso, Felipe? Não, eu concordo plenamente. Eu acho que não tem como já sair estudando as coisas mais, digamos assim, mais complexas da oftalmologia. Tem que começar, que nem o Hugo falou, pelo curso básico, que não é nem um pouco básico. Ir ali começando pelas bases, realmente ver o que, que é a anatomia do olho, entender o que, na minha concepção, o que eles passam aqui pra gente, né? Entender mais o que é o normal. Pega esse primeiro ano, tenta entender o que, que é um olho normal, uma anatomia normal, uma fisiologia normal, um exame físico oftalmológico normal, para daí depois você ir construindo conhecimento em cima disso. Bom, Boa. belíssimo, concordo plenamente. Sem dúvidas, assim, o foco da R1 tem que ser a propedêutica, de você saber examinar bem, para você construir as suas bases também, a experiência do que você gosta de fazer, perguntar bastante. Então, no começo, eu perguntava muito para as pessoas sobre tudo, até sobre utilizar os equipamentos, para que isso sim pudesse me orientar de como eu conseguiria ver um exame normal, né? Uma dica que eu daria para quem está entrando seria estudar as bases antes de cada rodízio. Então, poxa, você vai rodar em retina. Se você puder estudar uma base de retina para você ter uma noção do que é um exame normal, seria excelente. A gente fez medicina antes de ser oftalmologista, a gente em formação no caso, a gente foi médico e na medicina a gente também não aprende a raciocinar do começo, a gente tem que aprender as bases. Então na oftalmologia não seria diferente. É aprender o básico, aprender a propedêutica e se preocupar em perguntar o máximo que você puder e ser interessado. Isso aí, só de orelhada no ambulatório você também acaba pegando bastante coisa. Isso, com certeza. E outra coisa também, vou entrar nessa e ficar dando dica também. Refração. Nossa, gente, aprender a fazer uma boa refração. Porque no início vai ser seu ganha-pão fazer um bom óculos. E depois no R2, no R3, que você começa a ver coisa legal, assim, de realmente entender, você não vai voltar para querer as minúcias de fazer um bom óculos. Então eu daria também a dica de ter um cuidado ali na refração. O que que você Eu, acha, Carol? eu concordo também, mas eu acho que uma coisa bem importante que eu acho que é difícil no começo, porque, de novo, né, você está começando a formar seu raciocínio dentro da oftalmologia, mas como o Gustavo falou, somos médicos, né, então acho que você tem que começar a prestar atenção como que as pessoas mais experientes passam um caso, porque isso muda totalmente o raciocínio quando você vai discutir. Você tem que ser aquela pessoa solícita que ajuda as pessoas, porque as pessoas vão ter que ter muita paciência com você. Você realmente, né, não é esperado que você saiba muita coisa. Só que quanto mais proativo você for, mais boa vontade as pessoas vão ter e mais fácil sua vida vai ser. Agora, falando sobre o aprendizado, né? Gustavo, o que que você acha que mais acelerou esse aprendizado, no seu primeiro ano? Você Bom, estudava antes do ambulatório, você anotava? O que que você acha que é o mais, realmente o mais efetivo e o que que você acha que muitas vezes não funciona, as pessoas acabam gastando um tempo? perfeito. Bom, fazer só uma pontuação. As pessoas falam que o oftalmo é tranquilo. Pelo menos a experiência que a gente tem aqui na Unifesp é que não é tranquilo de carga horária. Então, assim, o ato do estudo é algo que você tem que estar com uma força de vontade grande para você sentar a bunda na cadeira e estudar antes, né? Porque você já vem de 1 ou 2 anos de estudo prévio, então realmente você está cansado e você tem ambulatório, a gente tem o Grand toda segunda-feira, a gente tem o Paeto, são as aulas presenciais terça e quinta de noite. Então, o estudo, a carga teórica, eu senti muita dificuldade de ter. Ainda mais que a gente tem que separar, né? Se você tem a oportunidade de se você deve pagar suas contas ou se você não tem que pagar suas contas. Então, na minha experiência, como eu tenho que trabalhar por fora para arcar com os meus gastos, o estudo ele realmente fica um pouco mais difícil ainda. Então, assim, eu fui um cara que eu peguei, procurei estudar bases mesmo no começo, e eu sempre perguntava para os R2.
Cara, vocês se sentiam inseguros no começo? Era assim com vocês também? Porque assim, parece que eu não sei nada mesmo, mas na hora as coisas vêm. Então assim, eu não, vou ser muito sincero, eu não fui o cara que mais estudei da minha sala, porque eu tive um ano super corrido com trabalho para poder bancar as contas, para lidar com as coisas. Mas sem dúvidas, assim, chega um momento que existe uma virada de chave. Eu não consigo explicar o porquê, como, mas chega um momento onde a gente tem uma segurança a mais. Então, tem o Levi, que é um grande R2 nosso, que eu sempre perguntava para ele: Levi, cara, tô me sentindo assim, assim, assado. É normal. Ele falou assim: calma, respira. Quando chegar em outubro, novembro, você vai ver que vai vir. Então veio. Então, assim, uma coisa que eu dou de dica e que o pessoal aqui faz muito, flashcard. É porque o flashcard é algo que você pode fazer em qualquer ambiente. Então, você entre um ambulatório ou outro, se você vê um caso legal e você tem uma base de flashcard que alguém compartilhou contigo, você pode procurar o flashcard daquilo e você vai ter uma sinestesia de memória referente ao caso, junto então com o flashcard. Então, assim, hoje eu me vejo muito mais nesse cenário. A gente não tem tanto tempo para pegar aulas, livros e assistir. Então, acho que uma estratégia de flashcard nesses períodos mais livres é algo que cresceria muito o conhecimento da pessoa. Então, assim, como eu disse, eu peguei muito de orelhada, porque assim, aqui você está muito envolvido, como a Clara sabe, nos ambulatórios, nas discussões de caso. A gente, graças a Deus, tem a oportunidade de ter muito chefe presente no ambulatório. Então você sempre está discutindo, eles sempre questionam. E aí, conforme os casos vão passando, você vai dando uma olhada, vai pegando então referente ao que você vê na semana, e isso vai potencializando. Então foi mais o que eu tive a tendência a fazer e continuo fazendo a partir do R2, né? Essa é a minha ideia. E você usa algum aplicativo para flashcard? Perfeito. Tem o Anki, né? O Anki eu acho que é o mais famoso de todos. Você pode fazer os seus, ou você pode pegar de alguém que tem a boa vontade de ceder a você, desde que você respeite e não compartilhe, que é o certo, né? Então, assim, eu tenho duas pessoas que me passaram e eu acabo utilizando isso, entendeu? Para mim, acho que é uma boa estratégia de estudo. E você, Felipe, o que que você acha? Nossa, se eu pudesse concordar 1000 vezes com o que o Gu falou, e eu concordava e repetia cada palavra do que ele disse, porque é exatamente isso que eu tinha pensado também. Não tem como, hoje em dia é tudo muito corrido, o oftalmo não é tranquilo, bate muito facilmente a 60 horas semanais, então assim, não é nenhuma neurocirurgia, claro, mas a gente tem muita carga horária ainda assim, cansa bastante. Flashcard para mim foi essencial para aprovação na residência e agora durante a residência. Primeiro, segundo, e eu me vejo até no terceiro ano aí da residência usando ele bastante. E eu acho que vale a pena também você entrar assim na residência. Eu sou do Rio, né? Eu fiz minha residência no Rio. Lá a gente não tem tanto essa carga teórica quanto tem aqui em São Paulo, que eu venho percebendo que os meninos aqui na Paulista têm. Então, assim, você perceber o que que tá te faltando, o que que na sua residência é bom para você correr atrás, porque nem sempre vai estar tudo ali de bandeja. A gente na escola é tudo de bandeja, na faculdade é um pouquinho menos. Na residência, você vai ter que correr atrás, já é médico e ter noção. Isso aqui me falta, eu vou atrás disso. Então, acho que é uma dica também. Eu concordo super com todos vocês. Eu acho que algumas pessoas entram mais rápido na residência, outras pessoas entram um pouco depois, e eu acho que uma grande vantagem de quem entra um pouco depois é a maturidade, né? Porque acho que assim como a faculdade, assim, eu via uma diferença muito grande, assim, de quem tinha investido alguns anos para estar lá e quem tinha entrado de cara. E as pessoas que tinham mais maturidade, elas conseguiam ver com uma clareza maior quais eram os pontos fracos e os maiores desafios que elas teriam ali na faculdade ou na residência. Porque, claro que, né, tipo, todo mundo aqui, graças a Deus, foi ou está sendo muito feliz na residência que fez, né? Tipo, acho que realmente isso é muito bom, você ter orgulho de onde você veio e tudo mais. Só que não existe lugar perfeito, né, para todo mundo, né? Sempre vai ser um lugar ideal para uma pessoa, mas vai ter lacunas. E se você conseguir, desde o começo da residência, notar essas lacunas, seja ela prática, seja ela teórica, seja ela, enfim, em relação a acesso à tecnologia, coisas assim, eu acho que isso também é um bom começo para os anos da residência serem anos especialmente produtivos. E a gente queria também comentar, que a gente estava falando sobre isso antes,
é sobre essa parte da comunidade, né? O Gustavo falou que teve essa sorte de, desde o começo, fazer amigos, né, Clara? Você ia comentar sobre isso, né? Sim, vamos lá. É, é meio não, é satisfatório saber que você não tá sozinho no mesmo barco. Então, pronto. Então, se você tá se ferrando, tem alguém que tá se ferrando junto contigo, entendeu? Então, você tem exatamente como compartilhar um sentimento com a pessoa e você é, exercer essa vulnerabilidade, a pessoa também se sentir acolhida no mesmo, porque tem estágios que são tranquilos e tem estágios que não são tranquilos. Então, assim, a gente realmente leva de uma forma muito mais leve se o nosso ambiente nos propicia isso. Diferentemente de ter um ambiente onde há uma extrema competição ou há uma deslealdade. Então, assim, hoje realmente, não só na residência, eu acho que na vida como um todo, a amizade é um dos pilares da felicidade da nossa vida, porque a gente está passando por isso junto com pessoas. Então, eu sempre, nunca vi ninguém como concorrente, nem aqui, nem nas provas, né? Meu concorrente sou eu. Se eu conseguir fazer a minha parte, eu não preciso que ninguém não faça, tipo, eu não preciso tirar ninguém. Eu só preciso fazer a minha parte. Então, eu acho que a nossa sala aqui na escola, o ambiente, nos propicia isso e realmente é muito importante para essa sobrevivência que a Carol falou, ser um pouco mais confortável, entendeu? Então, hoje o meu grupo é muito unido, graças a Deus. Obviamente tem as intrigas do começo, estresse rolando, histórias para contar. Mas, no geral, quanto mais unido você puder ser com seus amigos, com seus R mais e R iguais, melhor vai ser a sua residência, né? Sim, vocês são uma graça. É muito bom estar com vocês. E, e isso a gente falando dos iguais, né? Mas também, quando você entra na residência, tem aquela novidade de hierarquia que na faculdade não tem. Então, e assim, não é bobeira, né? O R2 sofreu, então ele espera que o R1 ajude ele. Tem os preceptores, chefes. Como que você lidou com isso, Felipe? Você teve alguma dificuldade ou alguma coisa que você gostaria de ter tido um insight antes? Fala pra gente. Eu acho que essa questão da hierarquia ela é muito, muito pronunciada, sim, na residência. Talvez na oftalmologia, pelo menos no BOS, que é onde eu tenho experiência, é um pouco menos do que em outras disciplinas, pelo que eu ouço meus colegas falando. Alguns colegas que fazem ortopedia, enfim, outras áreas cirúrgicas, essa hierarquia é um pouco mais pronunciada, digamos assim. Mas na oftalmologia aí, em específico no BOS, ela existe, mas ela não é tão rígida assim. Claro, todo mundo tem sua função, cada um tem seu papel a cumprir. Eu acho que a grande função do R1 quando entra é tentar entender onde ele se encaixa dentro dessa hierarquia. Qual que é a função? Qual que é o papel dele? Seja no ambulatório, seja ali num Grandhound, numa aula, seja numa discussão de caso, enfim, eu acho que esse é um papel muito importante de ser, uma ideia muito importante de você ter quando você entrar no R1, e acho que esse é o mais importante, pra ser bem sincero. Chefes também aqueles vão ser seus chefes não só de residência, mas de vida, colegas de profissão. Então, assim, saber se portar, saber se vestir, eu acho que isso tudo é um diferencial que você começa a pensar quando você entra no mercado de trabalho. Perfeito. Concordo muito com o Fê também. Para mim, existem dois tipos de hierarquia. Existe uma hierarquia que você impõe, existe uma hierarquia que você conquista pelo respeito que você tem pelos outros. Então, assim, eu vivi um período de hierarquia na faculdade, conta de intermédio, essas coisas, e que eu achava que era um pouco mais imposta do que respeito de fato. Diferentemente aqui no oftalmo. Aqui você respeita muito quem está diante. Então eu tive a sorte de ter bons R2, bons R3 e chefes, onde eu não preciso me preocupar de alguém querer crescer para cima de mim. Eu os respeito porque eles realmente merecem um respeito. Então isso faz com que você saiba o seu lugar, e o seu lugar é então ser R1, ser meio burro mesmo, né? Mas agilizar as coisas quando pode ser feita, né? É o que a Carol acho que tinha falado da questão da proatividade, né? Então, assim, existe uma frase que é assim, para os R3 estarem numa carga horária um pouco menor, entre aspas, eles carregaram um piano para alguém.
Então, quando eles estão lá, eu vou ter que carregar o piano por eles agora, para que quando eu for R3, alguém está carregando o piano para mim também. Então é uma troca mútua, é saber o seu espaço, é saber a sua situação e o seu momento de vida e respeitar isso. Então, nunca tive problema na escola, respeito total pelas pessoas e porque elas também nos ajudam, sabe? É uma boa sensação. E uma outra coisa também que eu queria dar, né, já que esse episódio vai ser basicamente dica atrás de dicas, se tudo der muito certo, é que as pessoas lembram muito de como você foi no começo. Então, assim, nas primeiras 2, 3 semanas, primeiro mês, realmente marca, sabe? É a sua primeira impressão. Porque apesar, né, do mundo do oftalmo ser um mundo pequeno, como a Clara comentou, tipo, você vai conviver com seus iguais, com os seus R+, e tudo mais no futuro, se você for frequentar congressos. Então é realmente sempre bom você ter isso em mente, né, que, tipo, agora a vida é real, é sua profissão, querendo ou não, tipo, a sua postura vai impactar a forma com que as pessoas levam ou não a sério o tipo de medicina que você pratica, né, sem querer ser um jeito muito final, assim, né, ou tipo escrito em pedra, mas realmente a gente constrói uma imagem e acho que a gente tem que ter essa maturidade de perceber isso desde o começo. Então, no começo, realmente é para você aprender, absorver e as coisas vão se desenrolando, você fazendo um bom trabalho e se esforce para as pessoas gostarem de você, tipo, mesmo. Isso faz toda a diferença. E esse podcast é para entrevistar eles, não a gente. Então, vou passar para Clara para ela fazer a próxima pergunta. Sim. Então, a gente tá falando muito assim de ambulatório, mas também tem a parte do centro cirúrgico. Como é que foi para vocês? Vocês no R1, queria contar um relato. Vocês já entram no centro cirúrgico? Vocês dão aula, apresentam caso na residência de vocês? Em relação ao centro cirúrgico, aqui a gente tem estabelecido já um horário para o R1 operar toda semana. A gente E opera vocês operam o principalmente quê? cirurgia de pterígio, né? A gente faz as hélices de pterígio, eles marcam mais ou menos uns 2, 3 casos por semana desde o início já. Então, assim, terminou o curso básico, mais ou menos lá para abril, toda semana, de abril até o final do seu R1, você vai ter ali semanalmente o seu pterígio, sua cirurgia agendada. Vou até pegar aí um pouco que a doutora Alicia comentou no último episódio, que eu acho que assim foi essencial para mim, acho que é essencial para todo R1 que está entrando ouvir. É impossível você entrar nessa primeira semana sem saber o passo a passo da cirurgia de pterígio. Não tem como. Você precisa pelo menos ter visto um vídeo sobre o que é a cirurgia de pterígio para você não chegar lá completamente perdido. Para você aproveitar bem como é que faz a cirurgia, para o preceptor realmente te deixar aprender ali mais. Em relação agora. Qual que era a outra pergunta, perdão? A parte de acadêmica, de pesquisa, vocês já apresentam um caso clínico? Como é esse crescimento? Aqui a gente tem aula, falando mais especificamente do BOS, né? Aqui a gente tem aula todos os dias, de manhã e de tarde, de todas as subs, e o R1 é o responsável principalmente pela apresentação das aulas, capítulo de livro mesmo. Então, desde o começo a gente apresenta a aula, a gente apresenta caso clínico também, capítulo de livro de retina, caso de retina, a gente apresenta artigo de córnea, artigo de úvea, a gente apresenta tudo desde o início. Essa é uma das principais funções do R1. Isso vai progressivamente diminuindo conforme você vai subindo na hierarquia que a gente está falando, mas aumenta a complexidade também do que você vai apresentar conforme você vai subindo. E isso já é muito do estudar, né? O Gustavo tá falando, acho que eu não estudei, não fui o que mais estudei. Mas, poxa, é tanta atividade que já tem programada dentro da residência, e isso, sim, não é só estar lá de corpo presente, vocês aprendem muito também. E como foi sua experiência na FAO, de centro cirúrgico, essa parte de apresentar, como é que foi para você? Perfeito. Então, em relação ao centro cirúrgico, a gente tem o nosso centro cirúrgico ambulatorial, que tem o nosso pronto-socorro. Então, em base, o centro cirúrgico ambulatorial, a gente opera pterígio também, mas não é dessa forma igual é no BOS. A gente tem um volume cirúrgico um pouco mais limitado por conta, eu acho, da demanda ambulatorial muito grande que a gente tem aqui. E no pronto-socorro, a gente opera evisceração e enucleação, que são os casos que chegam e você tem que proceder com, com essa cirurgia. Concordo muito com o que o Felipe falou. Eu lembro no meu primeiro plantão
aqui pelo oftalmo. Tinha a possibilidade de ter uma evisceração, eu peguei um vídeo, anotei um passo a passo, que eu lembro do meu professor de cirurgia falando, cara, não tem como um residente querer operar e ele não saber o passo a passo. Eu posso nem saber o que é uma conjuntiva, mas pelo menos eu sei que vai ter que fazer alguma coisa ali, entendeu? Então, é muito importante isso. O nosso volume cirúrgico mais piterígio, tem estágios em que a gente faz a cirurgia programada, então, por exemplo, a córnea de segunda-feira a gente faz, e tem os mutirões também durante o final de semana, que a gente se divide, que a gente pode operar os pterígios também, mas não acaba sendo toda semana, tá? E aí, progressivamente, as cirurgias vão aumentando no R2, que entra com questão da catarata e tudo mais. Em relação às apresentações, as nossas aulas presenciais são por professores mesmo, a gente não tem essa dinâmica de nós darmos aula, então são os professores convidados para darem os temas, o que é muito bom, porque a gente está tendo uma referência ali presente para passar esse conhecimento para a gente. E aí depende do estágio também, que você é responsável por algumas reuniões e apresentações de caso clínico. A carga horária maior de apresentação, sem dúvidas, é no R2, onde você apresenta o Grand Round, que é toda segunda-feira, como você sabe, que a gente estava conversando antes aqui, que são 3 casos, um em inglês, né, aberto ao público, onde tem discussões e tudo mais, e as reuniões dos setores, toda semana tem também. Então, nosso R2 aqui não melhora tanto quanto, às vezes, em alguns outros lugares, porque a gente tem uma demanda cirúrgica maior e também uma demanda de apresentação e responsabilidade com os R1s, que acaba também ficando sobrecarregado. Eu esqueci de perguntar do pronto-socorro também, né? Isso é muito importante no R1. Vocês já vivem, tem bastante vivência, né? Total, aqui, pronto-socorro, para mim, é um dos lugares que eu mais aprendi, de fato, até pela variedade de casos que vem, pela complexidade também. Hoje chega aí muita coisa, né? O último pronto-socorro noturno que eu tava, chegou um cara que enfiou a faca no olho sem querer, foi arrumar o caminhão e lacerou a córnea inteira, né? Laceração total. Então, o pronto-socorro aqui tem chefe, isso que é muito bom, né? Então, hoje, graças a Deus, a Unifesp é um serviço onde eu não acredito que há outro no Brasil onde a preceptoria seja tão ativa quanto no nosso, pela presença dos chefes tanto no pronto-socorro quanto nos ambulatórios para discussão. Então, além de você começar a ter certa autonomia e aprender, você sempre tem com quem discutir para te ensinar. Então, o pronto-socorro é essencial para nossa formação, assim, total. E uma coisa que eu queria acrescentar aqui, que eu tô lembrando do meu R1, quando a gente foi conhecer o centro cirúrgico lá do HO, eu lembro que uma preceptora, a Tamires, ela falou uma coisa que me marcou muito e que eu realmente acho que talvez se eu pudesse falar uma mensagem que eu queria passar para os futuros R1s nesse episódio, é o que ela disse pra gente. Ela falou que a gente não deveria esquecer de jeito nenhum, principalmente quando a gente fosse operar um paciente, né, que a gente sabe que existe uma curva, oftalmo é realmente uma especialidade muito delicada, mas que a gente estava atendendo pacientes do SUS. Então, que é diferente de muitos outros pacientes que a gente viria atender na nossa vida, que são pacientes que vão, se tudo der certo, procurar a gente pelo nosso nome, por a gente estar num centro de referência. Os pacientes do SUS, eles não escolhem para quem eles vão. Os pacientes chegam para a gente, eles não escolhem a gente. E se ele chegou para você, você é a chance que ele tem de entrar no sistema e de ter um atendimento bom, digno e tudo mais. Essa é uma das maiores missões do R1. O paciente não tem outra opção, é só você. E você é o R1. Então, assim, só não vamos esquecer disso para, enfim, para a gente deixar o menos possível erros escalonarem e as pessoas poderem esquecer. E, enfim, e não perceber algo que poderia mudar a vida dela, né, sendo um pouco mais dramática, ou realmente a chance dela receber o tratamento que ela pode receber dentro do Sistema Único de Saúde. Belíssima colocação. Uma coisa que eu sempre tive, desde quando eu me formei médico, a gente não é médico, a gente ser médico não nos faz a mais do que ninguém. Então, assim, desde a pessoa do SUS até o presidente, você tem que tratar da mesma forma. Se fosse alguém que você gosta do outro lado, né? E ainda mais que a gente às vezes dá notícia triste, né? Poxa, você perdeu uma visão, é uma coisa muito triste. Sua vida é impactada de uma forma muito alta. Então tem que ter esse cuidado mesmo, porque além de tudo, nós somos seres humanos também, né? Então, se fosse comigo, eu gostaria de ter um bom atendimento. Então, o mínimo que a gente pode fazer é atender bem. Carol tava falando, chama muita atenção, né?
Ah, você é R1, você é R1, você é R1. E, gente, assim, o R1 você. A gente não espera que o R1 saiba tudo, nem perto de tudo, mas a gente espera que o R1 seja muito esforçado. Então, assim, não é vergonha você não saber, você perguntar. É natural, a gente já passou por isso. E outra. Só vou lembrando das dicas, assim. De você pegar um paciente e abraçar o paciente e ficar com ele, assim, porque no R1 você ainda tem muita chance de acompanhar a evolução de um caso. Então, viu alguma coisa diferente? Só encaminha para um lugar, para o chefe ver. Não, anota quem ele é para você acompanhar, para você estar sempre ali, se ver a evolução do caso. Tanto pela parte de ser bom para o paciente, mas você vai aprender muito. Vai ser aquele caso que você no R3 vai ter uma baita apresentação para levar para o congresso se precisar. E, meninos, agora já caminhando pro final. Queria saber, Gustavo, quais são seus planos pro R2? E o que mudou ao longo desse ano na sua maneira de ver a profissão em si? Bom, vamos lá. Meus planos pro R2 é definitivamente estudar um pouco mais do que eu estudei no R1, sem dúvidas. É, até porque a gente tem que passar no bom fellow, a gente tem que ir bem no CBO também, mas o mais importante, a gente tem que realmente ter conhecimento para a gente desenvolver o nosso raciocínio dentro da residência. Então, R2, estou muito ansioso para começar a fazer cirurgia de catarata. Sou entusiasmado nessa área, é o que eu pretendo seguir. Então, não vejo a hora de poder falar, pô, paquei, liu no bag e senti um pouco dessa emoção da cirurgia. Semana passada E você já estava botando o paciente na lista. Esse aqui vai ser o que eu vou operar, eu bem vi. já tava dando uma indicada, já pensando, né? Tipo assim, poxa, eu quero muito operar, né? Eu nunca tive dúvida, oftalmo foi muito um martelo bem firmado para mim desde o segundo ano da faculdade. Então, graças a Deus, esse momento vai chegar. E qual que era a outra pergunta mesmo? Eu fiquei tão E se mudou entusiasmado que eu o esqueci. que... E ao longo desse ano, o que mudou na sua visão da profissão? Meu, é difícil essa pergunta, não é uma pergunta fácil. Eu continuo acreditando nas mesmas coisas que eu acreditei quando eu optei pela oftalmologia, que é muito mais o que eu quero fazer, como eu quero fazer e o quanto eu estou disposto a ser bom nisso, do que de fato a oftalmologia como um todo, sabe? Eu sinto que tem pessoas que são pessimistas quanto à especialidade e tem pessoas que são otimistas, mas eu sou muito consciente, muito bem definido nessas coisas da oftalmo. Então, assim, para mim, continua sendo a melhor especialidade, não trocaria isso aqui por nada. Eu só quero ser melhor do que eu sou já, né? Evoluir, para que eu possa conquistar os meus objetivos a longo prazo, né? Então, já tenho planos a longo prazo trilhado mentalmente, que obviamente vão se moldando conforme vão surgindo as coisas, mas eu continuo vendo o oftalmo com bons olhos e quero seguir fazendo o meu melhor. E você, Felipe, quais são seus planos para o R2? E se você mudou sua maneira de ver a oftalmo ao longo desse ano, como é que tá? Nossa, eu queria poder repetir exatamente o que o Gu falou, especialmente sobre as facos. A gente está com uma ansiedade aí muito grande também, minha turma. É um momento muito importante, eu acho que na nossa trajetória como oftalmologista geral, cirurgia intraocular propriamente dito, resultado aí um desfecho pós-operatório muito gratificante para a grandíssima maioria dos pacientes do SUS, como a Carol estava falando, esperam às vezes 2, 3, 4 anos na fila, aquela catarata vai amadurecendo, então assim, eles em geral ficam extremamente gratos com o resultado pós-operatório. E o que eu queria mais para esse R2, agora fugindo um pouco dessa parte, seria transformar o ambiente para os futuros R1s tão bom quanto o ambiente que transformaram para mim quando eu entrei. Sou muito amigo de muita gente no R2, que são meus R2, que são meus R3, e eu queria poder perpetuar esse clima bom e essa grande amizade que a gente tem dentro da residência. Agora, o que mudou na minha visão da oftalmologia? Eu, diferente do Gu, eu não estava tão bem decidido assim desde a faculdade. Eu confesso que eu decidi mais ali para o sexto ano. Então eu decidi quase que às cegas, né? A gente sabe que o internato, na grande maioria das escolas aí, não é muito aprofundado em oftalmologia, mas eu tinha feito ligas, enfim.
O que eu percebi desse ano para cá é que eu tô cada vez mais entendendo o que realmente é a profissão e cada vez mais me apaixonando pela profissão e todas as suas diversas subespecialidades. Tinham subespecialidades que eu entrei com preconceito achando que não ia gostar, e por estar aberto durante a residência, eu tô amando. Tinha outras que eu tinha certeza que ia adorar e eu tô vendo agora com outros olhos, mas ainda assim me encantando cada dia que passa com a profissão e todas as suas subs. Com certeza, gente. E tenho certeza que vocês dois vão ser excelentes R2. E a gente espera vocês dois e todo mundo que está ouvindo a gente na sessão da SBO Jovem do Congresso da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, que vai ser no Rio de Janeiro. Então, já está subentendido que tem outros motivos para todo mundo querer estar lá. A nossa sessão esse ano vai ser no sábado, no dia 4 de julho. Então, não esqueçam de fazer a inscrição para o congresso, ainda dá tempo de mandar trabalho. E vai ser realmente muito, 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 muito bom para a gente ter cada vez mais trocas. Ano passado foi um sucesso, não só a sessão, como também a- todo o agito do nosso happy hour. E acho que uma das coisas mais legais da oftalmo, além de tudo isso que eles falaram sobre animação para faco, sobre a gente estar em um serviço que a gente tem orgulho e tudo mais, é o ambiente, é um ambiente especialmente acolhedor. Acho que realmente as pessoas, todo mundo acaba se conhecendo e juro, a gente realmente tem uma troca muito boa. Então, para os R1s aí que estão entrando, se tiver uma liberação, mandem trabalho para o Congresso para a gente conseguir se encontrar lá. E eu espero poder contar com vocês dois e também se as pessoas tiverem dúvidas para tirar com vocês, lá vai ser um excelente lugar, né, Clara? Sim, e é no Rio de Janeiro, gente, não tem como. Obrigada pela presença de vocês dois, gente. Se tiverem uma mensagem final. A gente que agradece o convite, é uma honra estar aqui, como a gente já falou. A questão, mensagem final é você buscar o seu sonho e ser uma boa pessoa. Eu acho que sendo uma boa pessoa as coisas fluem. Então, independente da profissão, independente sendo oftalmologista ou não, ser uma boa pessoa dentro da residência, se preocupando em ajudar o paciente, em não passar a perna em ninguém, em querer fazer o seu bem feito, sendo proativo, isso não faz mal a ninguém, você vai ser bem visto e você vai ser feliz também com isso. Então, são as minhas dicas para a vida, né? Nem para residência. Excelente, perfeito. Muito obrigado também aí pelo convite, foi uma honra estar participando aqui. Já acompanhava um ou outro episódio da Clara, da Carol, especialmente o episódio com a doutora Alicia, que foi maravilhoso. E acho que essa mensagem que o Gu passou, ela também tinha reforçado com outras palavras no episódio dela. Então, realmente, pessoal, seja vocês, seja autêntico, seja uma pessoa boa, que isso vai te trazer muitos frutos no futuro e sempre agindo em prol do paciente. Apesar de tudo, age em prol do paciente. É isso, muito obrigada. Quem gostou desse episódio, temos mais no Spotify e no YouTube. Até o próximo.